Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre I'm Your Woman, novo filme dirigido e escrito por Julia Hart, distribuição da Amazon, entrou no catálogo do Prime Video nesse dia 11 de dezembro. Ideia e premissa, pelo menos, interessantíssimas, porque a diretora nota que o gênero crime é dominado por homens, e isso é uma constatação simples. O seu interesse aqui, no entanto, é dar espaço para uma forte protagonista feminina e com isso a história ela acaba ganhando novos rumos. Isso porque, tradicionalmente, em um longa desse estilo, a mulher ela é vista como mera personagem de apoio, seja ela como mãe, esposa ou filha. E ao direcionar sua atenção para como uma mulher reage aos mais variados eventos que ocorrem envolvendo o mundo do crime, ou seja, mortes, fuga e dinheiro, você tem espaço para um novo olhar da Julia Hart. Na história, Jean, interpretada por Rachel Brosnahan, é forçada a fugir de casa com um bebê após seu marido se envolver em um conflito de gangue. Com uma mala cheia de dinheiro e com medo do que pode ocorrer, nessa escapada ela conta com a ajuda de Cal, interpretado por Arzin Kane, um amigo do marido de Jean. O filme se passa nos anos 70 e apesar de estarmos falando aqui de uma produção de baixo custo, é interessante o detalhe e o cuidado que eles dão para o figurino e também para a direção de arte. Como eu falei, tradicionalmente, um filme desse estilo, ainda mais se passando na década de 1970, ele acaba sendo dominado por homens, claro, brigas de gangue, questão de máfia, etc. O que é interessante é que vários eventos que ocorrem em I'm Your Woman, eles acabam chamando atenção, mas ocorrem fora da tela. Você não testemunha, você apenas ouve um rumor ou recebe uma informação. Porque, é claro, essa acaba sendo a fórmula do gênero. E ao propor essa ruptura, ou seja, atenção para a protagonista feminina, que aparentemente é vulnerável e precisa se provar também em várias situações, você acaba ficando com uma série de questões em aberto. Envolvendo a própria família da mulher, a gente tem perguntas, por exemplo, quem era o marido dela, qual a atividade, qual a relação dele com a máfia, com essa briga de gangues, qual era a própria relação da Jean perante tudo isso, quem era o bebê, qual o passado daquela mulher. A decisão criativa da roteirista e diretora Julia Hart é de fazer a chamada progressão limitada da história, ou seja, o pano de fundo, o contexto, não interessa. O que interessa é a ação que é desenvolvida a partir do minuto inicial. Mesmo sabendo que perguntas ficariam sem respostas durante toda a exibição do filme, o foco está naquela protagonista e apenas nela. E aí a gente tem espaço para a relação dela com outras pessoas, a criação de laços de amizade, a questão dela em torno dessa grande fuga, por que ela está fugindo afinal de contas, e a jornada para escapar dos mais variados perigos. Com isso, o desenvolvimento de I'm Your Woman acaba pegando muito a relação ação versus consequência constantemente. A Rachel Brosnahan é uma atriz super premiada na televisão, né? E talvez nesse filme, pela forma como a sua personagem foi escrita, ela acaba interpretando uma mulher sem reações, porque a frieza é uma marca tão forte dessa personagem que você não tem espaço para emoções. Apesar dela se envolver com o submundo do crime, apesar de ela ter a vida dela em risco constantemente, você não vê uma reação de pânico, você não vê uma grande reação de preocupação também. É até curioso esse tipo de escrita e desenvolvimento de personagem, porque esse filme leva muito em conta o argumento de que a Jean precisa agora se virar sozinha. Ela tem uma ajuda limitada, mas ela precisa enfrentar os perigos. O criminoso da história, afinal de contas, era o marido e não ela. Então, nesse sentido, eu creio que a falta de um contexto básico, um pano de fundo básico, acabou prejudicando bastante a experiência. I'm Your Woman é um filme de altos e baixos e, sem sombra de dúvidas, a Julia Hart deixa clara a sua mensagem. Ela diz o seguinte para você: eu quero apresentar uma história diferente em todos os sentidos, não aquela história tradicional de crime que você vê mais ou menos 10 vezes por ano. O foco com a protagonista feminina, e eu aprecio bastante essa fórmula utilizada. O que me causa certa estranheza é que, apesar do lento desenvolvimento, especialmente na hora inicial, você não tem qualquer possibilidade de explorar o contexto justamente da protagonista, e isso faria total diferença, criaria uma história ainda melhor na minha visão. Eu fecho I'm Your Woman com a nota 6. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!